eu vou pedir encarecidamente que os irmãos abram a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 até 3. Vamos ler os 3 primeiros versículos e quero fazer aqui algumas tratativas em torno desta temática, quando recomeçar. Aliás, eu vou fazer um pouquinho diferente do habitual. Eu vou pedir à minha irmã, Anália Salombongo, que faça a leitura desses 3 versículos, por favor. Mamã Anália. Sim, meu pastor. Eu quero que você leia os versículos. Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 a 3. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigada, irmã Dalgisa. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito obrigado, minha irmã. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, somos eternamente gratos por tua bondade, por teu cuidado, por teu carinho, pelo modo todo especial com que o Senhor tem zelado por nossa vida. Pai bendito, te louvamos, porque podemos nos conectar dos mais distintos lugares deste planeta e podemos estar juntos na mesma sala virtual e assim nos edificarmos mutuamente por meio da tua palavra. Pai bendito, o texto sagrado foi lido, cientes da nossa limitação, rogamos a tua intervenção pronta, ó Pai, em nosso favor, para que não haja nenhuma barreira, nenhum impedimento que faça com que a tua palavra e a tua voz ecoem com a tua intervenção, não só para nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor diz, mas também para limitar as forças malignas que pelejam contra nós nesse instante, criando todo tipo de embaraço contra nós para impedir, ó Pai, que a tua vontade seja feita no nosso meio. Pai, em nome de Jesus, faça com que a tua palavra não tenha barreira nenhuma e toda força contrária levantada nesse instante contra nós seja limitada e reduzida a zero em nome de Jesus. Pai, somos teus e o Senhor é nosso. Nos assista nesse instante, para a honra e glória do teu bendito nome. Nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, quando recomeçar? Eu não vou diretamente no assunto, mas eu quero começar pensando com vocês algumas coisas que eu julgo pertinentes antes de nós partirmos para a resposta da pergunta que é o tema do nosso encontro hoje. Bom, irmãos, eu certa feita estava lendo um texto escrito por um grande teólogo católico que se aventurou a escrever uma biografia de Deus. O título do livro é Deus, uma biografia. E nas primeiras páginas eu constatei que esse irmão, ao escrever a biografia, ele baseou-se no texto sagrado, na Bíblia. Só que, à medida em que ele ia desenvolvendo o conteúdo desta biografia,
eu fui ficando assustado com o resultado. Porque em vez de eu ver a imagem de um Deus tremendo, todo-poderoso, maravilhoso, amoroso, enfim, gracioso, começa a se desenhar um monstro, uma figura tão totêmica quanto assustadora. E isso me inquietou profundamente. E passei a me perguntar, mas por quê que o resultado da biografia, a partir da Bíblia, não é exatamente aquela que nós gostaríamos que fosse? Diante do meu espanto, pus-me a refletir algumas coisinhas para tentar entender esse resultado desastroso escrito por esse autor. Mas o resultado das minhas reflexões não se fez esperar muito, porque logo de cara eu percebi que, de fato, a Bíblia é um livro biográfico. É um livro biográfico. No entanto, a biografia que está explicitada nela não tem nada a ver com Deus. Ou tem a ver com Deus, mas não de forma direta, e sim de forma indireta. Porque quem está sendo biografado na Bíblia não é Deus. Antes, pelo contrário. Deus é o agente da biografia, mas não é dele que a Bíblia biografa. A Bíblia biografa você e eu. A Bíblia biografa a humanidade. A Bíblia biografa a condição humana em que nos encontramos. Então, aquele monstro que eu estava vendo, como resultado dessa tentativa de escrever a biografia de Deus, não tem nada a ver com Deus. Tem sim a ver com o ser humano. Tem a ver com você e eu. Mas, embora a Bíblia não seja um livro biográfico, propriamente dita, voltada para Deus, como agente da biografia, Deus não deixa de se apresentar nela. E é isso que me chama a atenção. Porque a maneira como Deus se apresenta para nós na Bíblia explicita com clareza e propriedade aquilo que ele quer daqueles a quem ele está biografando através dessa revelação a que nós chamamos de Bíblia. Então, Deus se apresenta, Deus se revela, Deus se dá a conhecer, guardadas as devidas proporções, para que nós nos descobramos. E ao nos descobrirmos, nós percebamos qual seja a vontade dele para conosco, enquanto suas criaturas, feitas à imagem e semelhança dele. É isso mesmo. Então, eu vou passar em revista alguns, eu abro parênteses para dizer, não é uma apresentação total de quem é Deus, apenas alguns lampejos, alguns detalhes de quem Deus é, para que nós tenhamos uma compreensão de quem nós somos e o que ele espera de nós. Porque, aliás, também, ainda que ele se revelasse na íntegra, nós não teríamos capacidade para compreendê-lo. Porque a lógica nos ensina que o pequeno não pode conter o maior. Deus é infinito. Nós somos finitos. Ainda que Deus se revelasse na íntegra, não caberia na nossa capacidade de compreender. Então, o que nós temos ali são apenas fragmentos, cuja finalidade maior é que nós nos descobramos e compreendamos quem ele é para nós e o que ele espera de nós.
É isso. Bom, vamos lá ao modo tão singelo, mas tão interessante como Deus se apresenta. No primeiro versículo, nós lemos: no princípio, no começo, em Gênesis de todas as coisas, criou Deus os céus e a terra. Se apresenta tal e qual. Eu sou o Criador de céu e terra. Vale dizer, Ele é o Criador de todas as coisas existentes. E aqui eu faço uma acepção interessante para chamar-lhes a atenção ao seguinte. Se Ele é o Criador de todas as coisas que existem, é bom que você se lembre que só existe aquilo que não era e passou a ser. Vou repetir. Eu quero que você se lembre que só existe aquilo que não era e passou a ser. Ou seja, houve tempo em que não fosse e veio a existir, apareceu, foi criada. Mas guardadas as devidas proporções, haverá tempo em que também deixará de sê-lo. Ou seja, só existe aquilo que tem começo e fim. Nesse sentido, Deus não existe, Ele é. Guarde bem o que estou dizendo. Deus não existe, Ele é. Porque não houve tempo em que Ele não fosse, e não haverá tempo em que Ele não seja. Por isso, Ele nunca foi e jamais será. Ele apenas é. E assim sendo, Deus é o presente contínuo, porque nele não há passado e nem futuro. Ele é apenas presente. Ele é. Agora, a criação, enquanto existente, ela tem história, porque tem passado e tem futuro. Deus não tem história, porque não tem passado e não tem futuro. Não tem o antes de Deus, menos ainda depois dele. Ele é. Aquilo que existe, à medida em que passou a ser, as determinações que a condicionam ficam vinculadas à vontade daquele que é. Daí a razão de Deus ter se apresentado a Moisés. Olha, vai dizer ao povo de Israel, o eu só me mandou a voz. O eu só me mandou a voz. Porque eu sou o que sou. Interessante isso. Deus se apresenta logo de cara. E ao se apresentar, ele estabelece a distinção entre ele, que é, com aquilo que não é, passou a ser. Ou seja, ele não se confunde com a sua criação. E não espera que seja confundido com ela. Mas, ao mesmo tempo, ele deixa claro que, ao olhar para as coisas existentes, que nós entendamos que ele subjaz em tudo quanto está feito, ou em tudo quanto ele fez. Imagina a experiência do arquiteto que constrói ou faz um desenho belíssimo de uma casa e faz a maquete. Entrega nas mãos do pedreiro, o pedreiro levanta a casa. A casa pronta, para os desatentos só vem a casa. Mas para os mais atentos, a casa não é sem o arquiteto que a pensou. Logo, a casa é a pura manifestação da inteligência do arquiteto.
E, claro, o esforço do pedreiro ou do engenheiro que a executou. Então, imagina, quando Deus se apresenta e diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele está dizendo, olha, a minha inteligência e os meus esforços para executar as coisas que vocês veem, que vocês gostam, que vocês admiram. Interessante. Mas, ao mesmo tempo, não é de pouca importância você guardar um detalhe. Esse Deus que cria céu e terra, ele traz aí consigo uma peculiaridade que não pode passar batida para você. Qual é a peculiaridade? Céu e terra, primeiro, céu e terra são duas dimensões profundas da realidade. Quando fala-se de terra, está falando do universo visível, do universo que se pode conhecer, do universo que está ao alcance dos nossos sentidos. Mas quando fala do céu, está falando de uma dimensão ainda mais profunda, a dimensão da imaginação, aquela que nós só podemos conhecê-la, ser e tão somente ser o Senhor nos revelá-la. Do contrário, nós ficamos no escuro, né? E é engraçado, né, que o Moisés, o grande profeta de Israel, vai dizer que as coisas reveladas são para os homens, as não reveladas para Deus. O que é que nós sabemos do céu? Nada. Ah, que lá tem seres vivos, tem anjos, são meros lampejos do céu. É uma dimensão totalmente outra que nós desconhecemos, mas a eternidade será curta para nós conhecê-la. A segunda coisa em relação a isso é que o próprio Criador, que faz céu e terra, enquanto duas dimensões profundas da realidade, ele também é, para além de tudo, uma complexidade, além de infinita, mas uma complexidade que a gente precisa destrinchar. De que maneira? No versículo 2 de Gênesis 1, ele já não se mostra como se mostrou no versículo 1. Ele se mostra de forma diferente. Ele se diz ser o Espírito que paira sobre a face das águas. Lindo isso. Quem lê um pouco de mitologia, quem lê um pouco de filosofia, sobretudo a mitologia egípcia, e depois aí o pensamento dos grandes filósofos pré-socráticos, sobretudo os pensadores da escola jônica, cujo fundador é Tales de Mileto, ele vai dizer que a origem de todas as coisas é a água. O mesmo pensamento, muito antes de Tales de Mileto, já está presente no pensamento mitológico egípcio. A água é a origem de todas as coisas. E Gênesis vai dizer que o Espírito paira sobre a face das águas. Ele... Isso. É muito interessante, porque dá a conotação de alguma coisa que está sobre a outra. Mas essa coisa que está, esse estar sobre a outra, ou seja, o espírito que paira sobre as águas, esse pairar não pode ser visto como um estar sobre de qualquer maneira. É interessante que você compreenda que esse estar sobre ou pairar tem uma função muito específica. Talvez a melhor ilustração disso
seja não da casa, por exemplo, cujo telhado paira sobre mim nesse instante, nesse ambiente em que eu me encontro, ou da casa onde você está, tem um telhado que paira sobre você. Não é esse tipo de pairar. Tem uma acepção muito própria, muito peculiar, muito diferente. Está vinculada à experiência daquilo que Jesus disse quando contemplou Jerusalém na sua desgraça. Ela disse: Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas, quantas vezes eu quis te ajuntar, como a galinha paira sobre os seus pintainhos, e tu não quisestes. A galinha paira. Vale dizer que aqui o pairar, primeiro, é criar um ambiente, um espaço para que as coisas que não existem venham a existir. Segundo, esse pairar não só cria espaço, cria o ambiente também de vitalidade. Porque quando a galinha bota os ovos, em algum momento ela precisa pairar sobre. Então ela cria o espaço de vida e depois cria as condições para que a vida aconteça. Isso é pairar. E por último, ela não só paira para criar espaço e vitalidade, mas também cria as condições de preservação daquilo que passou a existir. É isso que o Espírito faz. É isso que o Espírito faz. O que há de interessante, meus irmãos? Aqui. Guardem bem isso. O Espírito precisa pairar sobre as águas. Foi no princípio. Mas ele precisa continuar a pairar. Pairar sobre mim, pairar sobre você, pairar sobre os nossos lares, pairar sobre as nossas igrejas, pairar, 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 pairar. É necessário que você compreenda isso. Porque no pairar, o Espírito preserva, o Espírito cria vitalidade, o Espírito cria o ambiente para as coisas que não são, para que sejam. Continuando. No versículo 2, Deus é Espírito. Me permita, então, ir para o versículo 3. Quando você chega no versículo 3, aí você já tem Deus de uma forma ainda mais diferente. Porque agora ele é Deus que ordena. Ele diz: haja luz. O texto vai dizer que houve luz. Alguém ordenou, Deus ordenou, e a luz apareceu. Na escolinha dominical, a gente aprendeu que as coisas foram feitas a partir do nada. E até aí está tudo certo. O problema das nossas escolas dominicais é que, ao dizer essas coisas, queriam nos insinuar que Deus falou e a coisa se fez por si só. No entanto, meus irmãos, a coisa é um pouquinho mais séria e mais profunda nesse sentido. Eu vou pedir 2 minutinhos para que vocês reflitam nessa profundidade e seriedade. Eu estou tendo aqui um problema, alguém está batendo na minha porta e eu preciso abrir. Só me deem 1 minutinho.
enquanto... Perdão, minha gente, perdão. Então, ele ordena e as coisas acontecem como elas acontecem. Na verdade, o interessante aqui é salientar que essa ordem não é dada ao vazio, ao nada. Esse vazio criado como ambiente propício para a existência. Não, não é assim que a banda toca, me permitam usar a expressão. Quando ele diz haja, ele está imprimindo uma ordem a alguém, não é no vazio. Ele não está falando com nada, ele está falando com alguém. Ele está imprimindo essa ordem a alguém. E esse alguém nós conhecemos muito bem. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, a gente lê o seguinte. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que se fez seria feito. Olha só que maravilha. Então, não é que as coisas vieram do nada por si. As coisas vieram do nada a partir da ação direta de alguém. Esse alguém é aquele que no princípio era o Verbo que estava com Deus e o Verbo era Deus. É claro que não preciso aqui entrar em minúcias para explicitar que o Verbo aqui trata-se da pessoa de Jesus. Então, nós sabemos quem é Jesus. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Então, aqui no versículo 3, nós temos duas pessoas. A primeira é o Pai que ordena. A segunda é o Filho que executa. Lindo, 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 lindo. Maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Então, no versículo 1, o Deus que cria céu e terra, ele o faz de forma tríplice. O Pai ordena, o Filho executa e o Espírito paira. É interessante isso. É lindo. Outra coisa interessante é chamar a atenção ao fato de, no versículo 1, céu e terra é a totalidade daquilo que Deus criou. Do versículo 12 em diante, é a explicação de como as coisas da terra foram feitas. Não vai falar do céu. Ou seja, do céu, o céu não é da nossa conta agora. O que é da nossa conta é a terra. A casa, o berço que o Pai nos deu, para nele vivermos, existirmos e o glorificando, ou glorificá-lo. Então, aqui a preocupação não é revelar o céu, é revelar a terra, a nossa casa, o nosso berço, o nosso ambiente. Legal. Mas para isso, o Papai do Céu ordena o filhinho do céu, executa a ordem do Pai fielmente, e o Espírito Santo é o agente da preservação e da vitalidade. Daí dizer-se também que toda vez que nós falamos Deus, mesmo de forma inconsciente, precisamos lembrar que essa invocação no singular
não quer dizer que ele seja singular. Ele é plural. É Pai, é Filho e Espírito Santo. Está ali a apresentação maravilhosa que ele acabou de fazer. Com funções muito próprias. Muito próprias. O Pai ordena, o Filho executa e o Espírito paira. Então vamos lá nos aproximar devagarinho ao tema que nos está proposto. Quando recomeçar. A primeira coisa que você precisa lembrar, meu irmão, é o fato de: se o Pai ordena, o que ele espera daquele ou daqueles que ouvem, que escutam o seu ordenado? Que eles executem. E o que o Espírito tem a ver com isso, depois da ordenação e execução? Que os filhos, depois de executarem a ordem do Pai, descansem, porque vai entrar na vez o Espírito Santo para preservar o resultado da execução dos filhos. É maravilhoso isso. Demais. Demais, demais, demais. Então, para tudo que o filho executar, amando do Pai, o Espírito vai pairar para que aquilo se perpetue, se preserve e se perpetue. Muito bem. Só que quando a gente traz isso para nós encontramos aqui alguns problemas. Quando o Papai do Céu nos criou, ele nos criou seres livres, com plenas capacidades de dizer sim ou não às ordens do Pai. Desde o começo, por intermédio de nossa mamãe e do nosso papai primordiais, Adão e Eva, nós descobrimos que é gostoso dizer não a Deus, ainda que a gente não saiba as consequências de um não dirigido ao Pai. É mais fácil dizer não à vontade do Pai do que dizer sim. Pergunte para Jonas. Jonas vai para Nínive. O que ele fez? O que Jonas primeiro? Primeiro foge. Primeiro diz não. Eu tenho por certo isso, que até nós que abraçamos o ministério, tivemos o nosso momento de dizer não, até sermos convencidos plenamente que o não não é a melhor resposta a dar ao Pai. Eu me lembro, o meu chamado, eu fui chamado para o ministério em 1992. E eu empreendi as minhas fugas, feito Jonas, porque eu nunca desejei ser pastor. Até hoje, ainda, quando penso, é o Senhor que me segura. Porque se dependesse de mim, eu já teria vazado há muito tempo. Porque o pendor e a inclinação a dizer não é muito maior do que dizer sim. Primeiro, porque dizer não nos dá a sensação de autonomia, de liberdade. Dizer não nos dá a sensação de estarmos no controle da coisa. Eu faço do meu jeito. É interessante. Por outro lado, dizer sim contraria
essa natureza caída que nós temos. Então, o não é condizente com essa natureza perversa, essa natureza caída que nós temos. Por isso é que eu tenho dito assim: dizer sim para Deus exige muita coragem, porque os covardes dizem não. Dizer sim ao que Deus quer exige muita coragem, como o brasileiro diz, exige peito, exige raça. Tem que ser muito raçudo para dizer sim para aquilo que Deus diz. E via de regra, o que acontece? A gente, como é mais fácil dizer não, a gente corre para o não, e quando a gente encara as consequências do nosso não, aí a gente recua e diz sim. Já estamos moídos. Bem moídos. Alguns, inclusive teve aí alguém, curiosamente, criou uma teologia de ou vai no amor ou na dor. Bom, enfim, não vou entrar no mérito dessa teologia, não é o meu objetivo. Mas, quando o pai ordena, encarecidamente, ele espera que os seus filhos digam sim, executem. No entanto, na condição de gente caída que nós somos, o nosso primeiro impulso é dizer não. Depois, alguns mudam de ideia e dizem sim. Mas, olha, contam-se nos dedos, porque para dizer sim é preciso muita coragem. É nesse sentido que nós vemos em Jesus um modelo de filhos. A referência primordial de filho. Porque Jesus, ao longo de toda a sua jornada entre nós, a minha vontade é fazer a vontade do Pai. Ele sacrifica integralmente a sua vontade na vontade do Pai. Ele não fez nada entre nós de iniciativa própria. Tudo o que ele fez foi exatamente aquilo que o Pai mandou que fosse feito. Ele é o modelo, ele é a referência última de filho, genuinamente filho de Deus. Por isso ele é aquele para quem nós tendemos enquanto filhos. Paulo vai dizer: crescei até a estatura do varão perfeito, que é Cristo. Lindo. Então, o imperativo é crescer e nos tornarmos assim como ele é. Ele não foi, ele é. Ele é. Desta feita, eu tenho o prazer ainda de dizer que é por isso que para tudo que Jesus fez, absolutamente tudo que Jesus fez, é preservado. Não tem tempo que apague, nem história que anule, porque o que Jesus fez foi aquilo que o Pai mandou. Se o Pai mandou, ele executou. E ao executar, alguém paira sobre o que ele fez. Consequência: passa tempo, venha tempo, aquilo permanece, porque está debaixo do guarda-chuva daquele que paira, o Espírito. Se você olhar para uma grande... Imagine a igreja. Sobre esta rocha, que é a declaração que você fez.
edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Leia a história da igreja e veja por que caminhos a igreja passou até chegar a você, até chegar a mim, até chegar aos nossos dias. Quantas não foram as investidas, seja do inferno, ou seja, da própria humanidade para acabar com ela. Por último, a gente viu as cortinas de ferro, né? Depois da Revolução Socialista Soviética, o que os ateus marxistas, leninistas fizeram com a igreja? Experiência esta que foi reproduzida por outros modelos revolucionários, por exemplo, a Revolução Cubana, o que fez com a igreja? Um pouquinho depois, a Revolução Chinesa, com Mao Tse-tung, o que fez com a igreja? Ou ainda, a Revolução Coreana, que culminou na separação das duas Coreias, em Coreia do Norte e do Sul. O que a Coreia do Norte faz com a fé cristã? Mas me perguntem, por que o cristianismo não acabou? Porque o Espírito paira sobre ela. Não há força no mundo capaz de impedir uma obra executada sobre as ordens do Pai, sobre a qual paira o Espírito Santo. Não há força no mundo. Se você compreendeu essa incursão, esse percurso que eu fiz, então eu devo lhe lembrar o seguinte: aqui está o modelo de uma vida cristã sadia. Você, filho, você, filha, você tem aqui o modelo perfeito de uma vida cristã. Primeiro, ser cristão é ser como Cristo. E ser como Cristo nessas linhas significa tão somente não fazer nada que o Pai não te tenha mandado. Ser cristão é ser como Cristo. Assim como Cristo não fez nada que o Pai não lhe tenha mandado, assim devemos proceder. Não tome iniciativa nenhuma, sem que Deus te tenha impelido por um imperativo a fazê-lo. E uma vez feito, pode descansar. Que a sua obra não vai, aquela obra não vai morrer, porque alguém se apossou dela, pairando sobre ela. Foi isso que Jesus disse. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele nos escolheu para que fôssemos e dessemos frutos. Mas não é fruto qualquer, é fruto que permanece. É fruto que permanece. E com frutos que permanecem, então, em nome de Jesus, podemos pedir o que quisermos. É claro que, abro parênteses, pedir em nome de Jesus. Isso é para te lembrar que o crédito não é seu para pedir. O crédito é de Jesus. Pedir em nome de Jesus é pedir aquilo que Jesus pediria no seu lugar. Interessante, não? Vamos continuar. Então, meu irmão, para você executar as ordens do Pai, primeiro você precisa ser sensível para ouvir, descobrir, compreender a voz do Pai. Porque, do contrário, ainda que ele diga, você não vai ouvi-lo. E se ouvir, você não vai compreendê-lo, porque você não tem a sensibilidade necessária.
Vale dizer também que, meu irmão, quem te torna sensível para ouvir e distinguir a voz de Deus no meio do barulho do nosso século é o Espírito Santo. Se ele não te capacitar, você não saberá distinguir a voz do teu coração, a voz dos teus pensamentos, a voz do mundo à sua volta, da voz de Deus. É o Espírito que nos ajuda não só a aguçar a nossa audição, a aguçar a nossa sensibilidade, para distinguirmos quando o Pai está falando, quando é o homem, é o ser humano que está dizendo. Por exemplo, nesse instante, você tem discernimento que é Deus que está falando ou Elias que está falando? Boa! Quem é que está falando? Então, não conte com os teus méritos para essa empreitada, porque se depender dos teus méritos, você nunca vai ouvir a voz de Deus. Mas o Espírito nos capacita a ouvir, a distinguir essa voz. Por isso, Abraão não teve dúvidas quem era aquele que falava quando lhe pedia o filho. Dá-me o seu filho primogênito. Dá-me Isaac. Sacrifique-o no Monte Moriá. Se fosse eu ou você, talvez teríamos dito, está amarrado, essa voz não é de Deus, não. Porque Deus não pede filho desse jeito, não. Mas Abraão não teve dúvidas. Eu conheço a voz de quem fala comigo. Porque ele era bom? Não. Mas porque o Espírito o capacitava para distinguir essa voz. E ele, resoluto, fez o que tinha que ser feito. E isso lhe foi imputado como justiça. Eu acho isso lindo demais. Então, meu irmão, a primeira coisa que você precisa fazer é encher-se do Espírito. Encher-se, ser pleno no Espírito. Para que você esteja habilitado com a sensibilidade necessária para distinguir a voz do Pai. E quando o Pai disser alguma coisa e você distinguir, perceber do que se trata, então você sabe que tem de executar a ordem do Pai. Mas aqui vai um conselho interessante. Ao executar, não faça sozinho. Ao executar, não faça sozinho. Chame o membro executivo da Santíssima Trindade para que te ajude a executar a ordem que o Pai deu. Quem é o membro executivo da Santíssima Trindade? O Verbo. Jesus. Chame. Chame Jesus. Porque se ele é o Verbo, e preste bem, na língua portuguesa ou em qualquer outra língua, o verbo expressa a ação. O verbo, na construção frasal, é a ação, é a execução de alguma coisa. Por exemplo, nesse instante, eu estou a falar. O verbo ou a ação é falar. Desgraça minha se eu estiver falando sozinho. Nada do que eu digo é proveitoso. Mas se enquanto falo, eu sei que tem a execução do membro executivo me auxiliando a executar esse verbo falar, então eu posso descansar que eu não estou fazendo de qualquer jeito. Assim, qualquer verbo que você tiver de executar, lembre-se quem é o verbo na Santíssima Trindade. Convoque-o para que te ajude a executar as obras, a começar por aqueles que Papai do Céu te mandou fazê-las. Então, se vai trabalhar, trabalhe com Jesus. Se vai brincar, brinque com Jesus.
Se vai falar, fale com Jesus. Não importa o verbo que você tenha aqui, executar. Chame o verbo dos verbos para que seja agente auxiliar na execução a ser feita. Dito isso, eu termino essas tratativas dizendo que, ainda voltando para o Espírito Santo, algumas coisas do tipo. Você vai perceber que ao longo da história, tem algumas coisas que foram feitas uma única vez e elas se preservam, independentemente da vontade humana. E tem coisas que foram feitas, por mais lindas e maravilhosas que elas sejam. Passou o seu tempo, elas são esquecidas. Quando não, elas se esfacelam. Por que que algumas coisas permanecem e outras se desintegram? Deixa eu usar alguns exemplos interessantes. Com certeza você, enquanto me escuta, você já ouviu quantas pregações e de quantas você se lembra. Tem pregações que você escuta, você gosta, você aplaude, mas piscou o olho, abriu o olho, você já esqueceu o que foi pregado. Você não se lembra nunca mais. Mas você até gostou, você aplaudiu. Mas você não lembra mais. Mas tem pregações que você ouviu uma única vez. E sempre situações parecidas com aquelas explicitadas na mensagem, a mensagem vem na cabeça brilhando de novo para você. Por que a gente se lembra de algumas pregações e não se lembra das outras? Tem músicas que a gente canta porque estão na moda. Passou da moda, a gente esquece. Mas tem músicas que parece que extrapolam a moda. De tempo em tempo a gente traz a música de volta e a gente canta. E a gente a canta com o mesmo fervor como se fosse a primeira vez que fosse ou estivesse sendo entoada. Por que que algumas músicas tão lindas foram esquecidas? E algumas músicas, mais ou menos, mas a gente não esquece. Volta e meia a gente canta elas. Por que que tem pessoas que a gente conheceu uma única vez, não esquece delas? Mas tem gente que a gente gostaria até de lembrar, mas a gente não faz nem questão de lembrá-las. Pois é uma só, irmão. Todas as coisas que se preservam é porque o Espírito paira sobre elas. Todas as coisas que não são preservadas, por mais bonitinhas que elas sejam, não tenha o Espírito pairando sobre elas. Qual é o critério que faz com que o Espírito paire sobre alguém, sobre alguma obra feita, seja música, pregação, construção, o que seja? Se aquela coisa foi executada segundo o ordenamento divino, executado com o auxílio do Filho, aí sim o Espírito paira. Do contrário, esquece. Então, agora voltamos para o nosso tema. Quando recomeçar? Quando recomeçar? Basta lembrar, se você fez alguma coisa da qual você não ouviu o ordenamento de Deus, está na hora de fazer tudo de novo. Está na hora de fazer tudo de novo. Jesus vai dizer isso com outras palavras no livro de Apocalipse, capítulo 2. Lembra-te de onde caíste.
Arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quando é que eu caí? Eu caí quando deixei de fazer aquilo que Deus me manda. Então, preciso me arrepender e começar tudo de novo. Por que começar tudo de novo? Porque eu tenho que aprender que a vontade a ser feita não é a minha. Você precisa aprender que a vontade a ser feita não é a sua. Nós precisamos aprender que a vontade a ser feita não é a nossa. A vontade a ser feita é dele, aquele que criou céu e terra. Por quê? Porque a nossa vontade, por mais bonitinha que ela pareça a nós, a nossa vontade é podre, egoísta, ególatra. Mas a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é boa, agradável. A nossa vontade não é lá aquelas coisas. Tanto é assim que um dia você tem vontade de cantar, mas outro dia você tem vontade de fazer coisas que nem adianta eu falar, porque você sabe. Tem dias que a vontade é fazer aquelas coisas lindas e gostosas, mas tem dias que a vontade é fazer patifaria. A vontade de Deus não tem essa oscilação de sobe e desce. A vontade de Deus é a mesma. É só boa. É só perfeita. É só agradável. Então, toda vez que você descobrir você trocou a vontade do Pai pela sua vontade, está na hora de começar e fazer tudo de novo. Tem uma experiência na vida cristã, que nos serve de ilustração para tudo isso que eu estou falando. A experiência mais profunda da vida cristã se chama perdão. Ser perdoado e perdoar. É a experiência mais profunda da vida cristã. E não é gratuito. Quase todos nós temos dificuldades em perdoar. O que o perdão tem de ilustrativo para distinguir quando recomeçar? Seguinte, a experiência de quem perdoa é a experiência do arqueiro, que está com o arco e a flecha na mão e tem o alvo à sua frente. Ele precisa atirar a flecha com o arco e acertar o centro do alvo. O manifesto é que ele vai atirar a primeira flecha. E ele não acerta o alvo, acerta fora do alvo. O que ele tem a fazer? Ir lá, arrancar a flecha, se posicionar de novo e atirar outra vez. Então, toda vez que ele atirar e não acertar o alvo, ele precisa ir buscar a flecha, endireitar o arco, esticar a corda com a flecha e atirar de novo. Isso é perdoar. Perdoar é dar a possibilidade ao errante de acertar o alvo. Isso é perdoar. Quantas vezes eu devo dar chance para o outro acertar o alvo que sou eu? Pedro perguntou, 7 vezes 7? Jesus disse, não, 7 vezes 7 é pouco. 70 vezes 7. Mas isso durante uma vida? Não, durante 24 horas. O outro te pisou no calo, não acertou o alvo. Então você tem que lhe dar a chance de acertar o alvo. Isso é perdoar.
Eu só te perdoo uma vez. Você não entendeu. Toda vez que o outro tiver você como alvo e errar o alvo, você precisa se posicionar como alvo e dar oportunidade a ele de atirar de novo até acertar. Isso é perdão. Então, quando reiniciar ou quando recomeçar de novo, ou recomeçar, quando percebermos, ou toda vez que percebermos que erramos o alvo. O Pai ordenou, esperava que nós, filhos, executássemos. Em vez de executar o que o Pai ordenou, nós executamos o que o nosso coração mandou. Erramos o alvo. Precisamos fazer de novo. Começar de novo. E aqui a condição é essa, né? Quantas chances o Pai me dará? O Pai me dará quantas chances de acertar o alvo, quanto eu tenho dado aos outros. Porque se eu não tenho o hábito de perdoar os outros, não devo esperar que o Senhor me perdoe. É isso que Jesus nos ensinou na oração dominical. Perdoe-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não gosto de perdoar os outros, aqueles que me ofendem, você acredita mesmo que Deus deva me perdoar? Quando recomeçar? Quando começar de novo? Toda vez que eu descobrir que eu errei o alvo. Eu preciso perdão, preciso pegar a minha flecha e o meu arco, mirar até acertar o alvo. Quantas vezes eu devo fazer isso? Tantas vezes quanto forem necessárias, até acertar o alvo. Mas isso está condicionado às chances que eu tenho dado aos outros de acertarem o alvo que sou eu. Do contrário, vamos fingindo que somos crentes. Olha só o que Jesus fez. Ele nunca pecou. Jesus nunca pecou. Mesmo sendo sem pecado, em que momento ele se recusou de perdoar aqueles que lhe ofenderam? Nunca. Até na hora em que ele está completamente exausto, não só pela surra que lhe deram, não só pela humilhação que passou, mas até mesmo cansado de estar pendurado na cruz, apoiado sobre os pregos cravados na própria carne. As primeiras palavras pronunciadas por ele na cruz foram: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Erraram o alvo, estou aqui, Pai. Eu lhes dou a chance de atirarem de novo e acertarem. É tão doloroso isso. É tão doloroso. Eu estou rindo para não chorar. Mas é isso que nós devemos fazer. Não importa quantas vezes o outro errou comigo. Preciso perdoar. Preciso lhe dar a chance dele começar de novo. Porque se assim eu faço aos outros, assim Papai do Céu fará comigo. Quando recomeçar? Quando descobrires que errou o alvo. O Pai ordena, o Filho executa e o Espírito paira. Não faça nada que Deus não te tenha ordenado. E ao ouvir a ordenação do Pai, o imperativo vindo do Pai, convoque sempre
o verbo de Deus para te ajudar a executar aquela ordem. E uma vez feita, executada a ordem, pode descansar, porque o Espírito vai pairar sobre o que você tiver feito. É isso que significa que os vossos frutos permaneçam, para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. É porque o Espírito paira sobre aquilo. Estamos no começo do ano. Estamos no dia 12 de janeiro. Eu imagino que você já fez o seu relatório do ano passado. E você sabe quantas vezes você errou o alvo. Então você também sabe que é tempo ainda de recomeçar. De começar de novo. Eu gosto da expressão do Paulo, do nosso irmão Paulo, quando ele diz: irmão, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Gosto tanto dessa expressão porque ela me lembra que o que eu fiz ontem, por melhor que tenha sido, não serve mais. Hoje tenho que começar tudo de novo e fazer melhor do que aquilo que eu fiz ontem. Quando esse dia terminar, eu preciso olhar para frente, esquecer-me das coisas que para trás ficam, começar tudo de novo. Eu desejo e peço a Deus encarecidamente que Ele te abençoe, que Ele te proteja, que Ele te dê graça, sabedoria, que Ele te dê unção, para que você seja tão sensível quanto não perca uma única oportunidade de recomeçar sempre que necessário. Vamos orar. Pai bendito, muito obrigado pelo dom da vida que o Senhor nos concedeu na pessoa do teu Filho e na grandeza do pairar do teu Espírito Santo sobre nós. Pai bendito, obrigado, porque a despeito das nossas imperfeições, o Senhor continua imprimindo os seus imperativos a nós. Às vezes de forma audível, outras vezes na forma de leitura, outras vezes do jeito que lhe apraz. Mas em todas essas formas, o Senhor se faz entendido para que nós saibamos que o imperativo está vindo do Pai. Pai, nos perdoe se muitas vezes nós negligenciamos a Tua voz para fazermos apenas a nossa vontade. Pai, obrigado, porque apesar de tudo, o Senhor nos dá a chance e a oportunidade de fazer tudo de novo, de começar tudo de novo. Em cada manhã, em cada instante, sempre que necessário. Pai, abençoe a vida dos meus irmãos que me ouviram. Abençoe a família desses irmãos que acabaram de me ouvir. Mas, particularmente, abençoe a família Salombongo, que nos propicia esse espaço da virtualidade tecnológica, espalhados por esse mundo afora, mas conectados e unidos no mesmo espírito, comungando da tua palavra. Abençoe a família Salombongo. Pai bendito, que a tua mão sobre os salombongos, estejam eles aonde estiver, que a tua mão não se afaste deles. Abençoa o patriarca, a matriarca, abençoa os filhos, os netos, os bisnetos, a todos quantos fazem parte desta família. Pai bendito, o ano só está começando, os desafios estão bem diante de nós,
E nós queremos começar direito esse ano, certos de que, ó Pai, a vontade a ser feita não é a nossa, e sim a tua. Cubra-nos com a tua unção, cubra-nos com a tua destra e faça de nós conforme parece bem aos teus olhos. Pai, o congresso da família está vindo, se avizinhando a passos largos. Nós intercedemos para que tudo corra segundo a tua vontade. Traga os nossos irmãos vindos do Brasil, ó Pai, na tua paz, que eles tenham uma estadia abençoada nesta terra e que eles sejam abençoadores deste povo. Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos aqueles que vão intervir de forma direta ou indireta neste congresso. Pai, crie as condições que favoreçam, ó Pai, a edificação dessas famílias que vão participar. Que o teu nome seja exaltado através destas famílias. Pai bendito, já é tarde, é noite, te agradecemos pela bondade de estarmos juntos, pela ministração da tua palavra e pelo cuidado e o zelo que o Senhor tem por nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos dá sempre uma nova chance para começar tudo de novo, se necessário. Obrigado, Senhor Jesus. Amém.